Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico que uso nestes meios para ajudar todo aquele que queira ouvir a palavra de Deus e que queira ouvir também os meus conselhos. Quero transmitir a mensagem, mas primeiro vou ler aqui um texto das Sagradas Escrituras, que é a primeira carta de Coríntios, que é Paulo, que é apóstolo de Cristo, que escreve assim, é a palavra de Deus, porque Paulo é um dos apóstolos que, inspirada por Deus, também escreveu estas cartas. Ela, a primeira de Corinto, tem a segunda de Corinto e assim por assim em diante. Aqui, para que nós tenhamos conhecimento e o grave que é também de ir à Santa Missa e comungar sem estar preparado. Vou ler primeiro o texto da Sagrada Escritura e eu depois vou explicar sobre isso. É capítulo 11 da 1 de Coríntios, versículo 27 em adiante. Assim, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se cada um a si próprio, e só então coma deste pão e beba deste vinho, pois aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Por isso, há entre vós muitos débeis e enfermos, e muitos morrem. Se os examinamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pois, aqui, Paulo, apóstolo de Cristo, nos explica sobre o grave que é ir à Santa Missa e comungar, receber o corpo e o sangue do Senhor indignamente. Indignamente é assim, é quando a gente primeiro temos que fazer a confissão, confessar-se, porque a confissão é um sacramento da Santa Igreja, é se confessar e fazer um exame de consciência antes de se confessar bem, e para poder receber o corpo do Senhor. Não se pode ir à missa, receber o Senhor, que é a Eucaristia, indignamente. Indignamente quer dizer, temos que estar confessados e arrependidos. Não se pode receber o corpo do Senhor em pecado, se a gente tem pecados. Devemos de examinar a nossa consciência antes de aproximarmos a Eucaristia, para poder receber a Eucaristia. Porque assim, aqui explica bem, tudo aquele que come do corpo e da copa do Senhor, que é a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Jesus que está aí presente, indignamente está recebendo a sua própria condenação. Porquê? Porque está recebendo o corpo do Senhor em pecado. Então, está cometendo um pecado mais grave. Isto é muito delicado. Às vezes, muitos não terão consciência disto. É preciso ter consciência disto, que não se pode se aproximar à Eucaristia para receber o Senhor em pecado. Tem que estar limpo para receber. E por isso é que nos explica, porque muitos de nós se enfermam, muitos morrem. Por isso é necessário examinar-nos bem, seriamente, antes de sermos julgados pelo Senhor.
aqui ele nos explica que é grave. A gente não está preparados para receber o corpo e o sangue do Senhor. A gente temos que se confessar primeiro com o sacerdote, porque o sacramento e o sacerdote é quem exerce o mistério de Deus, ele está consagrado a Deus para poder confessar, porque isso também nos explica nas Sagradas Escrituras. A quem retenhas os pecados serão retidos, e a quem perdoares serão perdoados. Deus lhe deu poder aos sacerdotes de confessar os pecados. Quando a gente se confessa com o sacerdote, ele nos absolve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nos dá a bênção. Isso temos que é necessário. Hoje em dia, dentro da igreja, há muita confusão, muito engano, de enganar as pessoas e enganar os católicos, porque se é infiltrado a nova era dentro da Santa Igreja, como eu tenho visto em alguns vídeos que eles falam de Deus, Deus é isto, Deus é aquilo, depois tu podes ser Deus e tu podes ser isto, podes ser aquilo. Eles falam de Deus e no final se nega a Deus e se fazem ser Deus. E já vi algumas partes, alguns vídeos que han publicado por aí, e engano, e que a gente se pode ajoelhar frente a uma árvore ou frente a qualquer coisa e que isso é válido. Isso é mentira. Uma árvore nem é nada. Agora, se a gente se ajoelha frente à cruz de Cristo, sim, porque é a cruz de Cristo, de onde Jesus foi crucificado, morreu por nós. Ou se nos ajoelhamos frente à imagem da Nossa Senhora, esteja benzida, também é válido, porque a nossa mãe é a nossa mãe do céu. A imagem, nós não adoramos a imagem, sabemos que é uma imagem, mas uma imagem de Nossa Senhora, da nossa mãe do céu. E a cruz sabemos que é a cruz de Cristo. E a cruz que nós temos de levar nesta vida, com tudo o que nos vem em cima, como Jesus também carregou a sua cruz, sofreu muito por nós. Assim, temos também nós que carregar a nossa cruz, que Jesus mesmo nos diz na Sagrada Escritura, e não me recordo agora os textos bíblicos, mas sim, lo diz por aqui, que carregamos nossa cruz. A nossa cruz é a nossa vida, com os problemas que tenhamos, com os sofrimentos, com doenças, com das dificuldades que tenhamos nesta vida, para poder, mas nunca renunciar a Deus, nem renunciar à igreja, não renunciar à oração, que é muito importante. A oração fortalece a nossa alma. E cada vez que nós rezamos o Santo Terço, lemos as Sagradas Escrituras, o Catecismo Católico, entra como uma inspiração, uma vontade de ler. E aí é quando nós não nos apercebemos, não damos conta, mas mais lemos, mais queremos ler e nos sentimos bem, fortalecidos. Porque nos sentimos fortalecidos? Porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Se nós lemos as Sagradas Escrituras e meditamos, cada palavra que lemos nas Sagradas Escrituras nos fortalece e compreendemos e abre a nossa mente a compreender e entender os caminhos hacia Deus. E que esta vida assim, nós vemos este mundo, mas não somos deste mundo. Estamos aqui, passagem. E por isso é muito importante a gente estar preparados
é assim, preparados, confessados, com a sua alma límpia, aunque tenhamos algum pecado leve, se nos surpreende a morte, temos a tendência de salvar, claro, não é graves pecados, podemos salvar, mas se temos graves, muito pecados, e temos muitos anos sem se confessar, é difícil, porque mientras estamos vivos, estamos a tempo de se confessar, de se arrepender, ou se converter, que não seja católico, não seja cristão, se converter um verdadeiro católico, que lê o catecismo da Santa Igreja, que obedece os sacramentos da Santa Igreja e que lê a palavra de Deus e também la transmite aos seus filhos e a tudo aquilo que ele possa transmitir, porque nós, quando recebemos o crisma, fazemos aquela promessa também de nós fomos preparados e também recebemos aquela confirmação para nós seguir esse mesmo caminho e preparar a outros. É assim, é por isso que é muito importante que nós, todos católicos, tenhamos conhecimento do grave que é receber o Senhor indignamente, em pecado. Hoje em dia, nestes tempos modernos, onde todo o mundo se salva, onde inventamos um Deus misericordioso, que Deus tudo o perdoa e que todos se salvam. É um Deus falso. Hemos inventado um Deus falso. Deus é misericordioso, é verdade, mas Deus é justiça, Deus é justo e Deus castiga o pecado, o pecador. Isso sim. Muitas vezes dizemos que a gente paga nesta vida. Não. Isso é um erro bem grande. A gente, depois de passar desta para outra, se paga na outra. Há um purgatório, os que vão para lá se salvam porque é que tenha pecados mais leves, claro. Passa por um tempo, porque como está escrito em las Sagradas Escrituras, para entrar no céu, primeiro terá que passar por um fogo ardente, serão purificados. Isso é o purgatório. O que nós, os católicos, dizemos que o purgatório. Ora, que vá para o fogo eterno, não sai mais daí, mas nunca. Fica privado da presença de Deus e já não se salva. Do inferno não sai ninguém. E assim, irmãos católicos e tudo aquele que não acredita, isto é uma mensagem que estou enviando a todos vós sobre o que Paulo nos diz aqui nas Sagradas Escrituras, que é uma grande verdade, não é mentira. Tudo o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras é certo, no Antigo e no Novo Testamento. Que é importante que nós tomemos em conta as palavras de Deus, a palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e que nós mudemos de vida. Ou seja, que o passado passou, como passou. Deixamos o pecado e volvemos a ser outra pessoa.
Se levávamos uma vida de pecado, bebia-se muito, ofendia-se muito, ou tanta coisa que a gente tem na nossa vida, que ofendemos a Deus com palavras, com obras, com tudo, para que mudemos de vida e daqui em diante sermos uma pessoa renovada nos ensinamentos da nossa Santa Igreja, lendo o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia para interpretar a Sagrada Escritura, depois ler as Sagradas Escrituras, que é muito importante nós ter conhecimento da nossa fé e dos sacramentos da nossa fé, da nossa Santa Igreja, como é o batismo, o crisma, a Eucaristia, a confissão, tudo é uma grande riqueza que temos na nossa Santa Igreja. A Eucaristia é o tesouro mais grande que temos na nossa Santa Igreja. É Jesus na Eucaristia, real, não é simbólico. Temos que preocupar-nos e compreender que Jesus está na Eucaristia realmente, porque assim Ele mesmo nos diz. Por isso, é bom que todos nós, católicos e não católicos, aquilo que, pronto, muitos nos chamamos de ser católicos, pois não somos verdadeiros. Também eu tenho muitos erros também. Mas há que tratar de corrigir nossos erros e viver uma vida melhor nos caminhos hacia Deus. Não ofender a Deus, porque já Deus está muito ofendido. Há muita maldade no mundo. Hoje em dia, via-se os inocentes são assassinados. Até países aprovam o aborto, matar os inocentes. No mundo, há mais de 16 milhões de abortos. Imagina-se. Agora, com esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia, com outros países como na China, Irã e outros, preparando-se para a guerra, Coreia do Norte, imagina-se, neste mundo moderno, com a tecnologia tão avançada cai, com essas armas nucleares. Pida-me a Deus, reza muito o Santo Terço, reza-se e pida-me a Deus para que haja paz por o fim desta guerra entre a Ucrânia e a Rússia e por o fim de todas as guerras, por a paz mundial. O que está escrito na Sagrada Escritura, no Apocalipse, isto é o começo do que está escrito aí. Vêm coisas feias. Irmãos católicos, uma mensagem que quero vos enviar a todo católico e não católico. Estamos a tempo de converter-nos como verdadeiros católicos. Rezar como nos pediu Nossa Senhora em Fátima. E hoje, mais que nunca, em vários países ela siga aparecendo aos videntes. Aconselho que vejam os vídeos que sempre vejo de Pedro Riges, no Brasil. Nossa Senhora ela aparece há uns 35 anos. E ponha bem atenção nos vídeos quando Nossa Senhora ela aparece. Antes não tínhamos redes sociais, não se podia ver uma aparição filmada. Não se vê Nossa Senhora, mas se vê ele de joelhos, com os olhos fixos
a olhar para a Nossa Senhora e escrevendo a mensagem que ela nos está a dar. Antes não tínhamos isso. Hoje em dia lo podemos ver até por vídeo, por internet. Isso é real, isso é verdade. Ninguém é obrigado a acreditar em aparições, mas é para a gente despertar, abrir os olhos e despertar que a Nossa Senhora, a nível mundial, já há muitos anos atrás, sempre nos pede pela conversão. Ela sofre muito como mãe, porque ela sabe o que vem para nós. Vêm coisas feias para nós. Não quero assustar ninguém, mas é para despertar, para que todo católico se desperte. Estamos distraídos neste mundo moderno com tanta tecnologia, estamos distraídos. Bem, eu vou deixar isto por aqui. Vou-vos agradecer a todos aquele que quer ver este vídeo e também se pode subscrever ao meu canal ou partilhar ou dar um joinha, como gosta, porque é bom para que o YouTube possa reproduzir esse vídeo e enviar para que outros também possam ver. É muito importante. Bem, que tenham uma boa tarde e que Deus abençoe a todos vocês, irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tchau.